Olá, pessoal, tô com bastante saudade de vocês e espero que vocês estejam se cuidando e os seus familiares também, né, fazendo a quarentena. A professora também tá aqui quietinha dentro de casa, né, fazendo aí as atividades, esses videoaula para ajudar vocês, ok? Pessoal, então na última aula a gente começou a falar sobre função. Hoje nós vamos falar sobre domínio, imagem e contradomínio. E a partir desse assunto a gente vai fazer também uma revisão da aula passada, ok? Então vamos lá. Esse exemplo que eu trouxe é um exemplo que vocês têm aí no material que eu mandei para vocês, eu e o professor Leôncio. Então eu trago aí um conjunto A, um conjunto B, e eu determino que a função f, ela é uma relação de A em B, sendo definida, gente, por uma lei de formação, que a gente agora vai chamar de fórmula, né? Ou lei de formação, como vocês preferirem. Essa lei de formação, gente, é o y igual a x mais 1, ou também pode ser escrita, no lugar do y, a gente pode colocar f de x. Então, fica f de x igual a x mais 1. Essas duas formas de escrever representam a mesma lei de formação, ok? Então, eu trouxe aí para vocês, para a gente relembrar como constrói a função. Então, ó, eu tenho um conjunto A, eu tenho um conjunto B, e a gente vai aí resolver, né? Como que a gente vai resolver isso, gente? Tem a lei de formação, f de x igual a x mais 1. O conjunto A, ele é o nosso conjunto X. Então, quer dizer, aonde tem X, eu vou substituir pelos elementos do conjunto A. O primeiro X que eu vou substituir é quem? É o zero. Então, eu vou ter que a f de zero é igual a 0 mais 1. Que vai dar o quê? Que vai dar 1, ok? E aí, a gente depois vai substituir o x por 1. E aí, nós vamos ter 1 mais 1, que é 2. Então, observe que a gente está formando pares ordenados, né? Ó, o 0 que eu substituí e o 1 que eu achei como resultado. Depois, o 1 que eu substituí e o 2 que eu achei como resultado. E, por último, eu vou substituir o x por 2. Então, 2 mais 1, 3. Formei outro par ordenado. Agora, vamos lá para o diagrama de Venn. Aqui no diagrama de Venn, observe que ó, o 0 ligou com 1. Depois, o 1 ligou com 2 e o 2 ligou com 3. Ok, pessoal? Então, é uma função. Cada elemento de A tem um único correspondente em B. Então, essa parte é relembrando a nossa última aula aí, né? Foi aquela que eu mandei a explicação. Então, pessoal, alguma dúvida até aí? Não? Tranquilo? Então, a gente vai classificar agora quem será o nosso domínio, nosso contradomínio e nossa imagem. Então, o domínio a gente vai representar pela letra D, maiúscula aqui, ó. Né? Que quando a gente fala de conjunto, lembra que a letra sempre tem que ser maiúscula. E os elementos desse conjunto precisam estar entre chaves, separados os elementos por vírgula. Então, tá aqui, ó, o nosso domínio vai ser quem? O 0, 1 e 2. Por que é o conjunto A? Porque é o conjunto A, o conjunto onde a gente substituiu os valores para x. Então, o domínio sempre será dado. O contradomínio a gente vai ser o conjunto B. O contradomínio é aquele conjunto onde está todos os elementos que vão chegar à flechinha, né? Às vezes vai chegar para todos os elementos e outras vezes não. Então, olha aqui, o contradomínio a gente chamou de CD e o nosso contradomínio é 0, 1, 2, 3, 4, 5, é o nosso conjunto B. E como eu estou falando de conjunto, esse CD vai ser maiúsculo e os elementos estarão entre chaves, separados por vírgula, que a gente já viu isso. Agora, vamos olhar um exemplo. Quando a gente substituiu lá o x por 0, a gente encontrou como resultado 1. Então, isso quer dizer que o 1 que a gente encontrou, ele é a imagem do 0. Depois, a gente substituiu o x por 1 e encontrou como resultado 2. Esse 2, ele é a imagem de 1. E a mesma coisa quando a gente substituiu o x por 2. A gente achou como resultado, lá da conta, o número 3. Então, esse 3 é a imagem do número 2. Então, a nossa imagem a gente vai chamar de IM
Esse conjunto também vai estar entre chaves e esses elementos serão quais? Serão os elementos do resultado das continhas lá que eu fiz. Lembra lá da substituição? Eu substituí por 0 e encontrei 1, depois substituí por 1 e encontrei 2, depois substituí por 2 e encontrei 3. Então, esses elementos 1, 2 e 3 que foram resultado, eles são a imagem. Tudo bem, pessoal? Depois de visto isso, nós vamos classificar aí as funções em 3 tipos. Temos outros, mas para o diagrama de Venn, essas são mais fáceis de vocês entenderem, ok? Então, os 3 tipos de funções que nós vamos ter, a primeira funçãozinha que nós temos aí é a injetora. Quando que uma função vai ser injetora? Ela vai ser injetora quando os elementos distintos do conjunto A tiverem, né, ou possuírem imagens diferentes no conjunto B. Então, olha o exemplo que eu trouxe. Conjunto A, conjunto B, e aí, ó, 1 ligou no 4, 2 ligou no 5, 3 ligou no 6. Isso quer dizer o quê? Conjunto A, meu domínio. Conjunto B, contradomínio. A minha imagem, 4, 5 e 6. Ó, elementos diferentes de A com imagens diferentes em B. Então, isso quer dizer o quê? Que a minha função que eu chamei de f, ela é injetora. Trouxe mais um exemplo ainda para ver se a gente entendeu mesmo. Ó, conjunto A, conjunto B. Agora vamos observar, o 1 ligando no 4, o 2 ligando no 4 e o 3 ligando no 5. Observe que essa função eu chamei de g. Gente, ela é uma função, mas olha o que acontece. O número 1 e o número 2, eles são elementos diferentes de A. Mas olha para a imagem. A imagem do 1 e do 2, elas são iguais. Se isso acontece, então a minha função não é injetora. Para ser injetora, elementos diferentes de A precisam ter imagens diferentes em B. Ok? Então, vamos para o próximo. Nós temos mais uma função aí, a sobrejetora. Então, a função é sobrejetora quando o conjunto imagem é igual ao conjunto B, ou o contradomínio. A imagem é igual ao conjunto do contradomínio. Ok? Olha o exemplo que eu trouxe. Conjunto A, conjunto B. O conjunto A e B, né? Eu chamei de função f. O 1 ligou no 1, o 2 ligou no 2, e o 3 ligou no 2 e o 4 ligou no 3. Ó, conjunto imagem igual ao conjunto do contradomínio, ou conjunto imagem igual ao conjunto B. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que não sobrou elementos no conjunto B. Todos os elementos do conjunto B são imagem de algum elemento do conjunto A. Então, ela vai ser o quê? Sobrejetora. Agora, eu trouxe um outro exemplo. Olha aí. A e B também, né? Só que o que acontece? Essa função eu chamei de G. 1 tá ligando no 1, 2 ligando no 2, 3 ligando no 3. A imagem é 1, 2 e 3. Só que observe, o contradomínio é igual ao conjunto imagem? O conjunto B é igual ao conjunto imagem? Não, sobrou aqui o número 4, ó. Não pode sobrar o número 4. Então, se fosse para classificar como injetora, ok, seria uma função injetora, né? Ó, cada elemento de A, um correspondente em B, uma imagem diferente para cada elemento. Mas agora nós estamos classificando sobrejetora. E para sobrejetora, não pode sobrar elemento do conjunto B. Então, essa função, ela não é sobrejetora. Por quê? Porque a imagem é diferente do conjunto B. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? E aí, vamos para a última função de hoje, que é a função bijetora. Então, uma função vai ser bijetora quando ela for o quê? Injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Olha o exemplo que eu trouxe. Essa função chamei de f. O 1 ligou no 4, o 2 ligou no 5 e o 3 ligou no 6. Ó, ela é injetora. Cada elemento de A tem um único correspondente em B. Ela é sobrejetora.
nenhum elemento do contradomínio sobrou, nenhum elemento de B sobrou. Então, quer dizer que a imagem é igual ao conjunto B. Se isso acontece, eu tenho sobrejetora. Então, essa função, ela é injetora, ela é sobrejetora, então, portanto, ela vai ser bijetora. Então, ela é bijetora quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Deixei 2 exercícios aí para vocês tentarem fazer. Assim que fizerem, mandam pra gente, ok? Um beijo, continuem se cuidando. Tchau, pessoal!